Oi, oi, oi! Eu sou Luma, do @Luma Consultoria. A gente vai falar um pouco sobre qualidade. No vídeo de hoje eu vou trazer um conteúdo muito legal, que é o gerenciamento de crise. Tive um treinamento umas semanas atrás, justamente sobre gerenciamento de crise, e eu achei muito interessante trazer aqui para o canal. Justamente porque, primeiro que não é explicado isso nos conteúdos de sala de aula, tanto no curso de gestão da qualidade como nos cursos de auditoria, eu nunca foi abordado esse tipo de conteúdo de gerenciamento de crise. E por conta do novo cenário brasileiro, eu acho que poderia ser algo que poderia agregar. Exemplo, né? Se a gente tivesse um gerenciamento de crise em algumas organizações, elas não teriam falido justamente por conta da pandemia. Toda vez que a gente fala sobre gerenciamento, a gente vai estar sempre agregando a gestão a um plano. Então, para a gente falar sobre gerenciamento de crise, a gente vai falar sobre um planejamento para que você consiga conter aquela crise, correto? Você deve trabalhar de acordo com sua organização. Tem organizações que eles têm ITR, né? Que é Instruções de Trabalho. Então, eles trabalham com ITR. Tem instituições que eles trabalham com POP, que é o Procedimento Operacional Padrão. Então, o tipo de documento para fazer essa gestão e gerenciamento e o tipo de setor que vai fazer isso vai ser de acordo com sua organização. Tem setores que eles colocam tudo na hora da qualidade. E eu trabalho justamente num lugar desses, que tipo, todos os problemas a qualidade resolve, né? Gerenciamento de crise, qualidade. Análise de risco, qualidade. Tudo, qualidade. Comunicação, qualidade. Marketing, qualidade. Então, geralmente, as organizações, elas têm ou um setor responsável, ou, geralmente, a qualidade. Se você está na área da qualidade, seja bem-vindo ao clube. Eu vou explicar a vocês como é que funciona mais ou menos o gerenciamento de crise, né? Primeiro, vamos entender o que é uma crise. Crise é um momento de tensão, é um momento de instabilidade, ou seja, quando acontece uma crise, é um momento que você está tenso, está tendo uma instabilidade, algo que não é normal, correto? Essa crise ela pode ser extensa, pode ser que ela dure muito, ou pode ser uma crise temporária. Exemplo, uma crise normal. Começo do ano, eu bati o carro, então tive um acidente, né? Bati o carro com um motociclista, foi aquela confusão toda. O que é que acontece no momento de crise? Bati o carro, eu não tive ação, eu fiquei lá parada, fiquei sem ação. O motociclista queria dar na minha cara, foi aquela confusão, do nada se juntaram 10 milhões de motociclistas e foi aquela agonia e tal, e eu fiquei sem ação. Se eu tivesse um plano de gerenciamento de crise para aquela situação, eu saberia que a partir do momento que eu estou me envolvendo em um acidente de trânsito, eu tinha que ligar para a polícia, eu tinha que acionar a PM do lugar que eu estava, tipo, como moro aqui em Salvador, eu estava em determinado bairro, eu teria que acionar a PM daquele bairro. Eu tinha que ver se tinha vítimas para poder chamar SAMU, para chamar a ambulância. Então, assim, são situações que elas são planejadas. Mas hoje, se acontecesse isso comigo, eu teria já um popzinho na minha cabeça, um procedimento operacional padrão, justamente para conter esse tipo de crise. E hoje eu saberia que, em primeiro lugar, o que é que você faz? Liga para a polícia, porque você não sabe quem é outra pessoa, você não sabe o que é que está acontecendo, você não sabe o que aconteceu. Então, assim, sempre é melhor você ligar para a polícia do seu bairro. Até porque, se acontecer alguma coisa de agressão, de violência, a polícia ele vai conter outra pessoa. Evita também de terceiro estar se envolvendo no que ninguém chamou, né? Que aqui é assim. Ninguém bateu, ninguém que nem viu já tá querendo se meter na sua vida. Eu já saberia que, poxa, teve vítimas, vou ligar pra SAMU, vou ligar pra uma ambulância, vou tentar chamar os bombeiros, teve incêndio, bombeiros, entendeu? Então, assim, hoje eu já tenho uma gestão de crise muito mais desenvolvida, porque eu passei pela crise, né? Tive que aprender na marra, tinha que ir na delegacia, prestar queixa, e que tinha que ir na mesma hora, não podia ter esperado. Então, tudo isso hoje eu aprendi devido ao acidente. Mas se alguém já tivesse conversado comigo, até na própria escola, que eu não lembro de ter comentado esse tipo de coisa, esse tipo de situação, alguém tivesse conversado comigo que esse tipo de coisas, quando ocorrer, o que é que você faz, eu já teria um plano de gerenciamento de crise. Claro que o plano de gerenciamento de crise
no caso de uma organização, uma corporação, ela vai ser completamente robusta, completamente bem estruturada. Não vai ser o mesmo plano de gerenciamento de crise na minha vida particular, claro, né? Então, assim, o que é que a gente faz como gerenciamento de crise? O que é que a gente vai prever no gerenciamento de crise? Primeiro, a gente pode prever desde situações naturais, como terremoto, inclusive aqui na Bahia teve terremoto, acho que foi semana passada. Algumas cidades daqui do interior da Bahia teve um terremotozinho, caiu vidro, caiu parede, telhado, enfim. Então, assim, não se esperava isso aqui na Bahia, né? Pelo amor de Deus, no Nordeste tem terremoto. Mas esses tipos de coisa, eles são evidenciados, sim, no plano de crise. Então, desde terremoto, ciclone, grandes chuvas, alagamento, fake news, incêndio, acidente radioativo, pandemia, endemia, que a gente poderia ter previsto. Todas essas situações são situações extremamente absurdas de se acontecer. Então, exemplo, você está numa indústria, sei lá, de radiofármaco. Trabalhar numa indústria de radiofármaco. Um acidente radioativo é uma coisa assim, meio que impossível de se acontecer, porque a planta ela é construída justamente para ter um cuidado de... Mas pode acontecer, sabe? Pode acontecer. E se acontecer, pronto, aconteceu um acidente radioativo. Claro que tem todo aquele processo e tal. E o que é que a gente faz? Aqui a gente comunica quais são as primeiras ações. Então, o plano de gerenciamento de crise ele vai ter justamente isso. Primeiro, quem são as pessoas autorizadas a ter a comunicação? Quem são as pessoas que vão comunicar, vão passar informação? Todo mundo pode passar informação? Não. Você sabe que dentro das organizações tem pessoas que elas conseguem lidar muito bem com as crises. Exemplo, situações adversas, situações de estresse, situações que envolvem você, às vezes, ter um pouco mais de autocontrole. Então, é esse tipo de pessoa que você vai colocar na frente da comunicação e não vai colocar qualquer tipo de pessoa que fale absurdamente coisas para os jornalistas. Imagine, exemplo, né? Teve aquela situação agora da cervejaria, começo do ano, e aí cada hora no jornal aparecia uma coisa, uma pessoa falando uma coisa completamente diferente. Então, se eles tivessem um gerenciamento de crise em relação a estado microbiológico, a produto, esses tipos de coisa, eles conseguiriam ter esse desenvolvimento muito melhor de quem é que vai se comunicar, o que é que vai falar para a imprensa, o que é que não vai falar para a imprensa, o que é necessário as pessoas saberem. Porque muito da situação do caos se gera justamente porque as pessoas não têm informação. Exemplo, né? Um acidente de avião. As pessoas ficam em pânico, as pessoas ficam desesperadas, justamente porque não se tem informação. Então, o primeiro passo é você juntar, ter a informação, passar a comunicação do que está acontecendo, do que está sendo feito, do que está sendo realizado, das atividades. Segundo, exemplo, né? No caso de um acidente, a gente não tem como contornar a situação. Mas no caso de uma explosão, no caso de um incêndio, você tem como contornar a situação. Então, existe alguma atividade, alguma coisa que eu possa fazer para contornar essa situação? Legal. Existe, vamos ter lá no POP descrito tudinho do que você pode fazer. Se existe. Se não existe, próximo passo. Terceiro passo, acho que seria as questões de indenização, justamente de situações que você não se tem muito o que fazer e existem pessoas terceiras envolvidas. Então, isso precisa estar muito bem descrito. Outra coisa que eu acho importante estar justamente comentando quando você for fazer seu plano de gerenciamento de crise, você precisa coletar todas as vulnerabilidades que tem na sua organização. Eu citei várias situações, mas essas situações podem ser incomuns para você. Principalmente aqui, eu jamais citaria numa organização minha ou de alguma indústria que eu trabalhe a questão de terremotos e coisas assim naturais. Ciclone, maremoto, algo assim. Porque aqui no Nordeste é um pouco improvável, né? Se bem que agora a gente tem um terremoto, mas não é uma coisa que está dentro da minha realidade. Então, a gente precisa buscar coisas que estejam dentro da realidade. Se bem que pandemia também não estava dentro da nossa realidade. Então, às vezes, a gente precisa citar situações, problemas que sejam bem dispostas, mesmo que não esteja dentro do nosso espectro de situações. Então, a gente vai ter as pessoas que vão ordenar, as pessoas que vão estar dentro do espectro de comunicação.
vai existir um plano da mesma forma que tem plano de treinamento de instrução de trabalho, de instrução de POP, e dentro dessa organização você vai fazer um treinamento justamente para gerenciamento de crise anualmente. É interessante que seja semestralmente, mas eu sei que é complicado por conta de outras demandas, então pelo menos que seja anual, né? Que você consiga lá anualmente fazer um plano de gerenciamento de crise. Tem organização que eles já fazem esses planos de incêndio, que é um inferno. Todo dia é uma simulação de incêndio. Mas é super positivo pelo seguinte, você faz tanto aquilo ali, eu sei que você faz com ódio no coração, porque eu também fazia com ódio no coração. Principalmente porque a gente já não sabe mais se era verdade ou se era mentira. Mas de tanto você fazer esses treinamentos, acaba que, se acontecer essa situação, acaba sendo como forma natural, porque você tá tão treinado a fazer aquilo sempre, que acaba sendo um estímulo. Então, quando acontece aquilo, seu cérebro meio que lembra do estímulo e faz aquilo como algo natural. E aquilo como algo natural é aquilo que você não pensa para realizar a atividade. Porque na hora da crise, você fica tão desorientado que você não consegue raciocinar. Então, se acontecer um incêndio, você já está tão treinado naquela situação de tem que correr, tem que sair daqui, tem que sair... que você já vai fazer as coisas que você não vai nem pensar. Você vai simplesmente seguir o padrão. Isso tem que estar adequado dentro do manual de gestão. Então, eu não sei como é que funciona os manuais de trabalho, os manuais de gestão dentro da sua organização. Não sei se é a pessoa maravilhosa da qualidade que trabalha nisso. Inclusive, pessoa da qualidade estude um pouco sobre relações de crise, análise de crise. Às vezes é muito importante a gente estar por dentro dessas situações. Você precisa escrever um manual de trabalho. Espero que não seja você, mas se for você, você precisa estar por dentro. As situações de conter, o que é que a gente vai fazer para conter? Então, vai ser feita uma avaliação de crise. Geralmente essa avaliação de crise é feita numa reunião. Quando acontece uma determinada situação, vai ter essa reunião e dentro dessa reunião vai ser feita a avaliação do que pode ser feito, do que pode ser realizado, quais são as atividades, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Então isso vai ter tudo dentro de uma reunião. E eu acho uma coisa muito importante, vou até ressaltar aqui, que essas informações do que acontecem, a pessoa que fica responsável pela comunicação, ela tem que ser ágil, porque aconteceu um problema, os parentes dessa pessoa, a população, a comunidade, elas vão ficar desesperadas. Então é bom que se tenha uma resposta extremamente rápida. Justamente uma resposta rápida evita também os problemas de imagem em relação à sua organização. Corrigir. Então, você passou por uma crise, você fez um determinado procedimento, você viu que naquela crise aquele procedimento não deu certo. O que é que você faz? Um relatório. Você vai avaliar por que não deu certo, não deu certo por quê, aconteceu o quê. Através dessa avaliação que você vai fazer um relatório e vai propor mudanças. E se houver necessidade, fazer a reconstrução da marca da sua organização. Espero que não tenha essa necessidade de fazer essa reconstrução, mas se tiver, é interessante que isso já esteja dentro do manual. Esses são os passos de um gerenciamento de crise, tudo que deve conter. Eu trouxe bem mais ou menos em questões assim, como a gente estivesse conversando, algo bem tranquilo. No próximo vídeo a gente vai trazer como é que a gente faz procedimento operacional padrão.